Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui estão. Que como todos nós, apenas em um circuito de vida distinto, mas aqui estão, proeminentes estão, as centenas. Bem-vindos. E no que este bem-vindo trouxe para todos nós e para todos vós, nesta possibilidade de aqui reinarem e estar assentados como estamos sentados, como todos estamos aqui assentados, e talvez muitíssimos seres como todos nós assentados também, já que o assento e da nossa natureza é muito natural, então todos os aspectos, todos os lugares, de que possam todos, muito além do que possam conceber ou imaginar, postos de vida por todas as partes, como estes postos de vida que estamos tão acostumados, tão naturalmente acostumados, onde cada um de vós tem um posto de vida deste mundo gigantesco aí fora, tem um posto de vida todos vós. E todos os seres que aqui estão, que muito além de provenientes daqui, nós é que somos provenientes de lá. Então todos os seres que aqui não reinam mais desencarnados desta terra, ora, principiando, se estão desencarnados, porque estavam encarnados, de outro modo desencarnados não possibilitaria a proeza de tratarmos assim, desencarnados. Então saibam, estes seres desencarnados, da natureza humana e espiritual, como tratamos, não estão lá porque aqui estiveram. Nós é que estamos aqui, todos vós encarnados, porque lá estiveram. Então, o fundamento de que lá estiveram, aqui estão, provisoriamente como encarnados. E neste provisoriamente como encarnados, carregamos uma impressão imensa e gigantesca de estar encarnados como todos vós, em vossos postos de vida. Onde seja o que for, vossos postos de vida. E lá nos postos de vida de todos vós, onde muito rapidamente todos irão, no procedimento de vosso posto de vida, saibam, as impressões que todos têm, de encarnados nesta terra, são tão proficientes que quando não estamos mais aqui, parece que nosso reino é aqui, porque depositamos algo, com toda a capacidade possível, natureza humana e espiritual de edificar, seja em que parte, se exterior ou interior, e que saibam todos vós, como sempre tratamos, que este interior que tratamos como interior não é interior, é exterior porque é visível. Aquilo que possamos dizer que é interior. Só há um reino proveniente, aquele reino sustentador, de que nos sustenta, até da nossa capacidade de dividir o exterior e interior. Então o interior, ele é proveniente do exterior. E o interior que dizemos que é facilitador do exterior, é absolutamente exterior, então saibam disto. Então tudo aquilo que guardamos, entendemos, fazemos realizar a obra, fazemos
e fazemos e realizamos nosso postulado de vida, como tratam. No postulado do que entendemos desta vida e do que entende todos vós, de vossa vida, é absolutamente exterior. Então, poderiam dizer que um livro lá dentro é interior? É um interior? Ou é absolutamente exterior quando abrimos? E mesmo que este livro esteja totalmente fechado, e no declarado de um livro e de seu postulado, ele é absolutamente exterior, basta abrir. E se não abrir, há leitores que possam ler sem abrir, porque é absolutamente externo. Tem até a numeração, tem o tamanho de página, tem o regimento, tem o prólogo. E todo edifício absolutamente é isso. Então somos que nem livro. Quer dizer que tantas vezes que fechamos as páginas, é apenas somos nós apenas os leitores de nós mesmos. Mas retornando a este bem-vindo, como sempre retornamos. Bem-vindo mais uma vez. Queremos dizer que este bem-vindo, no seu postulado, está neste mundo exterior e no mundo interior e exterior de todos vós. Num bem-vindo que absolutamente faz demonstrar que através deste bem-vindo somos provenientes e incansavelmente bem-vindos, desde que, num fundamento muito grande entre todos nós, de todos que aqui já estiveram, daquilo que muitos já estiveram muitas vezes, poucas vezes, sempre o mesmo fundamento, nunca perderão. O que sempre perderão é a possibilidade de reencontrar outra vez aquilo que esquecemos. E podemos reencontrar aquilo que esquecemos centenas de vezes, não, dezenas de vezes, infinitas vezes. Então, daquilo que podemos esquecer, principalmente, está naquilo que nossa atenção fundamentou-se, de modo que não existe o esquecimento, podemos estar provisoriamente esquecidos, mas no instante recordamos tudo, de que faz parte da recordação coletiva e associativa. Se esquecemos, perguntamos, lembra daquilo? Lembro, agora recordei, e se recordaram, está aí dentro. Não recordamos do que não está dentro de nós. Então, recordando com todos nós o grande fundamento dos fundamentos de todos os fundamentos, para todos nós e para todos os seres que aqui estão, já que estão e são reinantes. Então, se por acaso há um assento vazio e não há na pólice nenhuma possibilidade de ter algo reinante, não há. Então, observem, não há. Então, o coeficiente de existencial é aquilo que está existente ou não existente, em quaisquer velocidades possíveis. Então, na qualidade de todos vós, absolutamente, indiscutivelmente, de todos nós, mais uma vez repetindo, porque precisamos repetir de todos os seres que aqui estão, poderiam dizer toda vez que é dentro aquilo, bem-vindos, bem-vindo todos vós, como todos nós que estamos aqui. Então recordem bem, aqui estão reinando os fantasmas de vossas vidas, de muitas vidas ou dessa vida. Se não aqui, em qualquer possível parte de onde este existencial continue existindo. Então, esse aspecto existencial, este fundamento máximo possível, antes de tudo que possamos saber e recordar, somos todos nós existenciais, porque existimos antes de tudo. Então, dentro da existência, se porventura tiver o esquecimento absoluto do que é o reino, até o esquecimento de que sois da natureza humana e espiritual, ainda sois existentes.
são visíveis, ocupam um espaço, seja naquilo que está visível ou invisível. Então, deste fundamento tão simples, existencial, de que rapidamente estamos esquecidos disto. Ora, de onde vem o esquecimento? Que abrimos esta porta e de que este fundamento é absoluto, somos existenciais. Então, o ser existencial é uma página existencial, sem que nada esteja escrito. Então, antes, muito antes, muito antes de qualquer escrita, do que significa vossas vidas e todas as vidas, onde eram existenciais aqui e não existenciais lá, existenciais aqui e não existenciais lá, ou não existenciais em outro plano de vida, e com todas as suas atmosferas, infinitas atmosferas, só há o que é existente. E este existente está sob uma infinita formas de expressão. Então, caracterizamos em fundamento que somos existenciais. Ora, se existenciais é da natureza humana espiritual, do que é muito simples a característica de ser da natureza humana espiritual, será que por sorte do destino, por sorte do deveras, por sorte de alianças, por sorte de tudo, não nascemos um mamífero quadrúpede, já que são existenciais? Não, nasceram da natureza humana e espiritual. Só destes duas apólices é gigantesco. Mais do que tudo que possam retratar desta vida, do que entende desta vida, com todo o conhecimento científico desta vida e de toda a intelectualidade que possa existir, de todos os prêmios possíveis que possamos ter ou não, de todos os aquisitivos que podemos ter ou não, seja infinito ou infinito. Isto que tratamos agora é infinitamente maior. Então, olha como tratamos disto. Então, se tratamos do fundamento, então existe uma aquisição aqui, pródiga. Se vamos tratar da casualidade, da discutibilidade humana, é muito cansativo. E o pior de tudo, não existe uma equação exata. Então trazemos uma equação exata, são existenciais. Para estar e ser existencial, apenas existe por uma prodigalidade, um milagre. Não há o que faça. Não há o que possa fazer por si mesmo. A característica da existencial, de estar e ser existencial. Jamais. Se existe uma característica para todos nós, que é muito natural, que estar e ser existencial não importa ou não tem característica daquilo que nos importa de nossa vida, estamos perdendo o milagre, ou já perdemos o milagre. Ficamos na casualidade e ficamos na discutibilidade da casualidade. Enchemos nossas páginas vazias. De que modo? Então, está enchido em páginas limpas, existenciais. Uma página é existencial. De que maneira cada um de vós preencheu estas páginas? Sendo que o mais importante de tudo é a página que foi preenchida existencialmente. Então, recorde bem como preencheram cada um de vós. Que absolutamente, em totalidade, absolutamente distinta. Em qual página que preencheram que existe a prodigalidade ancestral, existencial, sou existente. Por características inegáveis. Daquilo que
por acaso recepciona e me sustenta de características infinitamente idênticas ao ser da natureza humana espiritual, por características orgânicas, por características de possibilidades ou impossibilidades, de nascença ou não, de como poderemos estar associativamente neste mundo, de como ser e estar coletivamente neste mundo, que quer dizer civilizatoriamente neste mundo. Congregamos o civilizatório inteiro em nós, e o civilizatório congrega-nos totalmente na sua propriedade. Estamos instalados, temos um nome, um sobrenome, temos um aspecto geográfico, histórico, semântico, genético. Então, isto é muito simples. Mas muito antes disto está a característica de questões existenciais. Então, onde estar todas as vossas denominações? E hoje existem mais denominações, existem códigos genéticos. Então, na aparelhagem de tudo, ainda podemos distinguir um e outro, de que não faz diferença nenhuma. Podemos agregar a estas condicionantes ainda, de seres brutais, que podem condicionar como conselheiros da boa virtude genética e nos fazer valer, e todo consignado que vem através de nós seja um ambivalente. Escutaram bem? E o que escutaram bem diz respeito a este que se expressa aqui, que absolutamente, totalmente sabe do que significa esse grande mundo externo. Então não é uma nuvem, ou não é algo insípido ou algo inexistente. Estamos tratando disso, não estamos? Então, para tratar disso, precisamos saber que até existe código genético para cada um e que isto pode ser mudado. E que isto significa que num código genético podemos acrescentar genes ou tirar genes que jamais qualquer elemento da possibilidade humana poderia realizar a proeza de fazê-lo existir. Então, existir, a existencialidade é absolutamente maior do que todas as páginas escritas deste grande mundo externo e de toda a genética possível. Podemos fazer monstros. Então, que tal que a existencialidade que poderíamos tratar aqui, atravessar dias e dias apenas tratando de questões existenciais. E o que toma absolutamente que ser existencial não significa nada. Já que no começo, muito antes de ser existencial, somos um numérico. Somos uma sentença. Somos um conclame. Somos algo que jamais poderíamos escapar disto. Enfim, e neste código que possa diferenciar a natureza humana e espiritual, são umas cores diferentes, insignificantes, da cor da pele, da natureza humana e espiritual, da cor dos cabelos e assim por diante. Da natureza humana e espiritual, cada um sabe que é. Neste mundo e universo inteiro, não tem um que não poderia ser, a menos que esteja num débito tão imenso, que rasteje e baba. Um de desconhecimento de si mesmo absoluto e total. Então, se pudéssemos, e estamos abrindo páginas anteriores ao princípio, o fundamento do que entende que sois, todos vós. Então, como podemos, daquilo que somos tomados, do entendimento particular que somos, estar antes algo assim? Sou existencial. E para ser existencial, não há como realizar a obra particularmente.
em todos os modos desta vida, de fazer realizar a obra de apenas estar e ser existente. Quer dizer que o fundamento de todo ser é existencial. Então saibam de algo. Como fruto do que tratamos da encarnação e aquilo que desta ordem, e o que desencarna e o que encarna, e da natureza humana e espiritual, existem muitos modos de vida de seres da natureza espiritual em progressão. Então encarnamos e desencarnamos. Outros não estariam encarnando e desencarnando, estão em outra progressão. São existentes e da natureza humana e espiritual. Concorre que, se encontrarem, um vai olhar para o outro, é muito parecido. Então eles não são ETs de outro planeta, comprido, largo e de todo modo possível, andando de tudo que posso imaginar. Então, que categoria de milagre nós somos? Quer dizer que, da natureza humana e espiritual, encarnados, produzimos coletivamente umas civilizações, que todos compreendem, antes de ser existencial, tem no interior daquela civilização. Então, eles eram gregos, romanos, assênios, quem mais? Da natureza humana e espiritual, que despertaram todas as possibilidades que conhecem neste modo civilizatório, do absolutamente nada. Sim, do absolutamente nada. Estamos navegando entre planetas. Então, não é nós que realizamos esta obra. De tudo o que é possível, aqui como encarnados, trouxemos e rapidamente realizamos esta obra, mesmo que provisoriamente, já que as obras que não estejam como encarnados são muito mais longas e largas na qualidade do tempo. Tudo é extremamente provisório. E ainda assim, nos escravizamos tudo que está ao nosso lado, pelo eixo civilizatório, geográfico, histórico, genético. E o que é natural de estar neste reino, todos muito sabem. O limite é mínimo para qualquer um. Pode trazer qualquer um, de todos os reis reinantes, e de todos os reis que existem nesta terra, principalmente onde a idolatria os realiza e os fazem, já que de uma sofisticação imensa, civilizatoriamente não somos nada. Então precisamos ter uma grande idolatria para ser algo, qualquer uma, porque todas são idênticas. A idolatria religiosa e as outras idolatrias são todas parecidas. Precisamos estar grandes num modo grande, num volume grande. Que tal ter a idolatria de apenas vós ser o idolatra? Como seria? O que idolatramos? Então ficamos riquíssimos civilizatoriamente porque temos ruas. Porque todo o complexo do que se acumula, de todos os conhecimentos e que se acrescenta, e que se acumula, e já pegamos de pronto nesta encarnação, já quase tudo pronto, era só caminhar e fazer o traçado. Que porventura esta coletividade nos retira a questão de que somos existenciais, rasga a página do existencial e da natureza humana e espiritual, rasgam e jogam fora, e a partir
do que sois civilizatoriamente, repetindo. Se tirar tudo isto, não tem uma adequação nenhuma, nenhum ponto de referência, nenhum. Sabem por que tratamos disso? Porque precisamos ter a revelação disso. Se não tivermos a revelação disto, estamos na escuridão disto. Estando na escuridão disto, podemos ir para todos os lados possíveis. Por último que seja, de onde viemos. Para onde vamos caminhar? Para onde vamos? Será que para onde vamos? Será que a solução, na propriedade de alguns anos ou alguma década, de que fazemos realizar a obra? Ser existencial significa ancestralidade. Não está no modo de que amanhã, depois disto, ou depois daquilo, então vamos ficar mais isto. A existencialidade é uma só. Então, vamos traçar algo. Se somos existenciais, estamos encarnados. Então, existenciais encarnados. É um traçado simples da natureza humana e espiritual. Já que a existencialidade, a nossa existencialidade, de que entrou neste reino do encarnado e encarnou, é uma existencialidade que sempre houve existencialidade. Quer dizer que onde está o existencial, aquele que não degradará o organismo físico, virará poeira para ir para o ar ou para a terra. Então, se houver um ser da natureza humana e espiritual, fantasma, que desencarnou, na proeza que foi rasgada as 2 páginas, também não há aquelas 2 páginas. Ele é apenas um agregado de tudo isso que tratamos, apenas desencarnado. E se traçarem, e se estiverem aqui como muitos estão, são existenciais. Então, são existenciais como encarnado, são existenciais como desencarnado. Já que a característica de existencial não desaparece. Isto não é formidável? Então, que tal procurarem as 2 páginas rasgadas, que partiu de algo de que não são propriamente, são coletivamente propriamente, absolutamente total, mesmo que fiquem de ponta cabeça, mesmo que tudo que possa, mesmo que tenha um reino e seja um dono do reino inteiro. São existenciais. Com existenciais, com uma página existencial lotada. Qualquer um que diga, quem sois vós? Espera. Pega a página escrita, todas elas, tá? Sou isto. Fica mais prático, desde o começo. Então experimente dizer quem sois. E escrevam tudo isto nesta página existencial. Será que tem uma referência de que sois existencial? De que sois filhos existenciais sustentados para que possam existir? Sustentados. Sustentado que não realizamos a proeza de nos sustentar. Não realizamos a proeza nem absolutamente de chegar nesta terra já adultos, nem a capacidade de não estarmos como fantasmas daqui a pouco. De tirar-se todas as propriedades, então dentro de uma revelação, somos existenciais encarnados. E estar encarnado significa que biologicamente temos um tempo de vida, e este tempo de vida, este quadrante de tempo de vida, está na circunstância desta ordem, já que o tempo pode ser muito longo, muito estreito e curto, mas civilizatoriamente todos só têm um tempo. O que está escrito, a data e o final. A data e o final, num circunscrito de dias, meses, anos, décadas e séculos.
Então somos uma página escrita, algumas páginas. E adquirimos a proeza de que entendemos, do verbo entender, e de que este entender recepcionamos a capacidade de entender igual todos aqui têm, e todos podem entender do jeito que quiserem. Só algo único. Todos recepcionam a capacidade de entender, de compreender, de falar, de respirar. Todos aqui. Então, quando todos têm a capacidade de entender, será que somos tão eficientes que todos realizamos uma obra-prima de nós mesmos, da capacidade de entender, e de que isto, como um tesouro real, veio de graça, por nada? Eu entendo. Você entende? Todos têm, do verbo entender, o entendimento. É da natureza humana, espiritual. Então, repetindo, será que temos a proeza de facultar para nós mesmos, no laboratório, na cozinha, cozinhando nossa capacidade de entender? Ganhamos de presente uma entrada. E copiosamente, quer dizer, copiosamente, grandemente, muitamente, estamos vivos. Se isto tudo não importa, temos a revelação de que não somos nada. Tudo é que nos faz ser. Então, o ápice de tudo, e sempre será, no postulado deste dia, onde podemos nos congratular. E este que está se expressando aqui, a Big Mael, que tem 2 orelhas também, e de que possa entender, como todos vós, numa natureza outra que não esteja encarnada, mas por via da possibilidade deste, tomo-me como encarnado, sinto a encarnação, sinto a existencialidade, e também quando desmarco este encontro, estou na existencialidade. Sou da natureza humana, espiritual, mas não sou mais geográfico, histórico, nem civilizatório. Quer dizer que isto é o máximo que este ser da natureza humana e espiritual pode passar para todos vós. Se entende de vossas vidas, associado a todo este mundo grande lá fora. Estais sem rumo, num instante, numa hora, num segundo, sem rumo nenhum, sem nada, ou com tudo. Mas o que tem tudo é onde pisam lá fora, onde pisam na rua que fizeram. É isto. Pisam na escola que realizaram. Pisam na gramática que realizaram. Em todos os fundamentos matemáticos, físicos, fizeram. Então, como fomos grandes nisto, rapidamente temos a capacidade numérica, temos a capacidade matemática, geográfica, histórica e gramática, num acumulado gigante deste mundo de que todos que indo e vindo deixaram aqui, de lá para cá, e que tudo isto, de que podemos estar neste mundo, por tudo isto, estamos totalmente fracos, enfraquecidíssimos do que significa o milagre. Quer dizer que somos uma articulação de todas as enciclopédias deste mundo? Então, filhos desta vida, da natureza humana e espiritual, porque poderíamos tratar aqui com qualquer animal sagrado que pudesse estar aqui,
e pudéssemos tratar disso, e poderíamos falar que eles entenderam, que eles compreenderam, que eles associativamente numérico, no associativo gramático e tudo o que tratamos. Quer dizer que estamos indo e vindo civilizatoriamente, entre ódios, entre medo, entre impotências, entre débitos, indo e voltando. Quer dizer que se um fantasma que será voz daqui a pouco e tratar com ele, nada é diferente, absolutamente nada. Reinará outra vez. E neste reino que estará outra vez, dentro dos laços que o levarão e trarão aqui, é por tudo exatamente o que tratamos. Tem 2 assentos ali. Talvez tenha na invisibilidade. Esteja vazio, na visibilidade esteja vazio do encarnado, mas na invisibilidade não. Talvez. Mas talvez sim, talvez não. Estas 2 cadeiras representam aquilo que pegamos daqui para lá, que rasgamos a página existencial e da natureza humana e espiritual, que se manifesta em nós, porque recepcionamos esta possibilidade de um dom ancestralíssimo ou de algo inacreditavelmente impossível de saber. Então, como tem 2 cadeiras vazias, o portal da unificação fundou nesta terra de encarnados, já que está fundado na terra dos desencarnados, em toda a orbe, tratando refinadamente de 2 assentos que não são tratados. E quando estamos tratando aqui centenas de seres fantasmas, desencarnados, estão ouvindo o que todos estão ouvindo, porque é a sinalização primeiríssima da iniciação. E a iniciação significa o princípio onde está rasgado, e que foi rasgado, e que não tem princípio nem fundamento para ninguém. Então, aí precisamos chegar às 2 páginas rasgadas para dizer assim, este é o princípio e o fundamento, aqui começa a volta. Para onde? Para o grande fundamento. Ou estareis indo e vindo numa terra que não é vossa, nunca será vossa, nenhum milímetro, nenhuma areia será vossa. Edificareis o que não é vosso. Fareis ratificar o que não é vosso. Multiplicarei por 1000 o que não é vosso, do modo que queiro ou não. Podemos pegar todos os dons possíveis que temos, daquilo que adentra, na capacidade de sentir, na capacidade de copular, e em toda a progênese máxima de tudo, que só a natureza humana e espiritual pode saber que tem um campo maior do que todos, e que pode ser o campo da energia, da potência divina, que fará realçar a possibilidade de passagens de que vão ir levando para a nossa origem. É disto que tratamos. E a recepção disto, de que tratamos, é inexistente, porque já que rasgaram estas 2 páginas do fundamento, somos existenciais, e o segundo, não nos realizamos, não fundamentamos em nós a inteligência e tudo demais que faz de nós, ao mesmo tempo e conjuntamente a natureza humana e espiritual está rasgada. Aí ficamos, o que já trouxemos. Então, se em qualquer esquina desta rua lá fora, perguntar a qualquer ser da natureza humana e espiritual, um fenômeno em si mesmo, pela própria existencial, quem sois? O que diria este quem é? Digam para vós mesmos quem sois.
Se apenas isto reside em nós, foi muito rasgado o fundamento. Mas este fundamento é crístico. E o crístico está no fundamento maior desta terra, religiosamente na horizontal, onde todos os associativos, que são sócios corporativos de toda esta civilizatória, e que nesta congregação imensa e gigantesca, que perguntem para quem e quem são. Então, quando em débito do Pai, colecionamos a possibilidade de fazer a obra coletiva, de saudar aquilo que é muito grande, e lá dentro ficamos grandes, religiosamente ficamos grandes. Religiosamente ficamos grandes naquilo que se possa referir de fé, já que é uma grande fé coletiva, imensa, separa. Então, tudo que tratamos, sem estas 2 páginas, não tem sentido nem referência, porque todos que vão ouvir são pessoas do mundo, não são seres da natureza humana e espiritual, existenciais, recepcionando todos os dons e radiações possíveis para que se sustentem existentes aqui, depois, e depois, e depois, e depois, infinitamente depois. E que tudo é sustentado, e de tudo aquilo que é manifesto e manifestado é sustentado no inferno e no céu. Se isto estiver na posse de discussão, haveria só o céu, já que cortariam os laços da sustentação daquilo que tem o inferno. Então também nós não seríamos sustentados, porque dentro de nós, na razão direta de estar encarnados, é porque temos um pouco de inferno dentro de nós. E se não se fosse sustentado esse inferno, nós não teríamos a capacidade de existir, porque se tirar o inferno de nós, não há por que estar encarnados, ficaríamos desesperados, ficaríamos arroxeados de estar neste campo de vida. Não sobra nenhum, com raríssimas exceções, que não estão encarnados, porque tem um pouquinho daquilo peludo. Ninguém. É o que sustenta, é o contraponto, mas é sustentado. Se não fosse sustentado, seríamos rasgados pelo meio. É tirado lá do centro do peito e é rasgado assim, tirado de nós. A partir desta revelação, a partir de uma grande revelação do que tratamos, desesperadamente iremos procurar as 2 páginas rasgadas. Porque fatalmente, sem essas 2 páginas, estariam profundamente na possibilidade de um pequeníssimo engano ou um grandiosíssimo engano. Porque sem estas 2 páginas, declaramos que nós somos o nosso rei, e nós somos aquilo que nos realizamos. Nós somos a possibilidade de guardar o que é interior de nós, lá dentro de nós, como se tudo o que é demais fosse imbecis. E guardamos de tal modo para nós que esquecemos até onde nós guardamos, em que bolso nós guardamos, e de quem poderíamos dizer que isto é íntimo, particular. Se for expressão, se tudo que for expressão e for visível, é externo. É uma equação exata. De outra forma, não haveria uma ponte entre mundos, e não haveria seletivamente dentro da lei pontes entre mundos, todos entrariam.
um pisando no outro, tudo, arrebentando tudo, e todos iriam para um lugar só. Mas não é assim. E se não é assim, nada de que está dentro de nós, que podemos dizer que só nós sabemos, é altamente visível, e pela visibilidade vamos para onde precisamos estar, e pela visibilidade estão encarnados, filhos desta vida. Por isto estão encarnados. Então, estar lá fora, não existe algo que nós inventamos para lá e para cá, de que existe algo que vamos encontrar por um milagre que é nosso. Se o milagre não estiver em ser, na própria existencialidade, não encontrará nunca. Fará todas as voltas desta terra intermitente e não encontrarão nada, como não encontram. Somos tão arrogantes que podemos traçar planos de encontrar algo em alguma possibilidade. Sabe que podemos encontrar algo nesta possibilidade lá fora? Lugares santos, lugares onde tem a proeza de trazer a potência divina a mais, para que possamos saber que, nossa, como nos afastamos de 2 páginas que não existem mais no nosso livro. Então, sempre aquela grande questão: como vou viver lá fora? Se tiver um computador lotado e perguntar para o computador lotado, ele vai sempre ter as mesmas respostas. O coeficiente novo não existe. Precisa de uma potência maior. E talvez um computador com uma potência maior tenha um pouco mais de velocidade e respostas a mais. Mas estamos sobrecarregados, absolutamente cheios, lotados do que entendemos. Então, o que significa lá fora é que só há um caminho, e saibamos que aquilo que esvazia de nós da potência divina, dentro da nossa arrogância e de todos os predicados possíveis, de abaixo e de tudo que é possível, e tudo se escoa, ficamos pobres da potência divina. Um pobre da potência divina não pode saber qual é o seu caminho lá fora. Tudo é mesmo. Tudo é o mesmo. Tudo é o mesmo. Tudo é o mesmo. Então, nesta proeza de arrecadar a potência divina, vamos entrar no princípio do portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade. Então, um pleito ecumênico quer dizer um conjunto de uma obra de seres de vários pleitos, e que esses pleitos distintos podem chegar à mesma equação, e a equação exata. A verdade não está por vir, não está para trás, nem para frente, nem do lado. A verdade é inexorável. É por si inexorável. O que faz o contrário da verdade é que entendemos que a verdade está em algum lugar. Quando deslocamos do inexorável da verdade, a verdade está em algum lugar para ser alcançada. Por onde caminho para alcançar a verdade? Deslocamos do inexorável. Portal da vivificação, pórtico, que envereda pela vivificação. Vivificação sempre será aquilo que tem uma potência a mais para vivificar-se mais. Vivificação. Tornar mais vivo, e quanto mais vivo, mais claro, mais acentuado, mais vibrante, mais certeza, mais bem-aventurança.
o contraponto da vivificação, aquilo que mortifica a vivificação, que retira a possibilidade numa luta sem fim. Se vivificação significa libertar-nos, e lá dentro de nós tem algo que não quer que liberte-nos, porque está exatamente onde precisa, é a mortificação, é o contraponto da vivificação, já que a vivificação ela é explosiva, ela explode, ela é clara, ela ilumina e tudo mais. Se tiver algo dentro de nós, não. Vamos esperar um pouco. É a mortificação. E a mortificação, que retira a vivificação, insensibiliza. Então vamos notar, insensibiliza. Traz a insensibilidade, traz a distância da vertigem daquilo que é ancestral em nós. Traz o proeficiente do meio. E o proeficiente do meio é político. E o proeficiente do meio é discutível. E o proeficiente do meio é provisório. Então, tudo que está à volta de vós, todos os seres, mais próximos, não próximos de tudo, está nesta grande controvérsia entre aquilo que mortifica e o que vivifica. Porque se abrir todas as portas da vivificação, e esta potência de vida não escoar, naturalmente esta vivificação vai dizer, está totalmente enganado. Não quero nunca saber que estou enganado. Então mortificamos aquilo que vivifica. Paralisamos, tiramos o instinto, ficamos no instinto do mundo. É claro, quando abrimos aquele portão e vamos direto para tudo aquilo que está entre estas controvérsias, é aquilo que contrapõe aquilo que vivifica. Dentro, na instalação de que somos, do reino que somos. E a capacidade do que entendemos em nossa vida é tão grande que podemos ter qualquer dedicatória depois dessas 2 páginas, qual quisermos. E o mais intrigante de tudo isto, já viram a equação exata dos animais desta terra terem as justificativas e a santificação perante seus atos? Quer dizer que este verbo inventar e da capacidade que temos disso é ilimitado. Sendo assim, vamos acumulando vestes mais sagradas. Acumulando as vestes mais sagradas, que é impossível saber o que está lá dentro da veste sagrada. E na opulência disto e de tudo que está por toda a volta, tornou-se tão natural, absolutamente natural, que o engano pode ser gigantesco e é simplesmente nada. Então, num primeiro recital, do que diz respeito a este algo mais extraordinário possível do que somos existenciais, e deliberadamente realizamos uma obra que não entendemos do que somos existenciais, na obra máxima de que não queremos em absoluto saber que estamos enganados, já que o engano leva a querer retornar do engano para o desengano, do engano para aquilo que possa certificar em nossa viagem, ou estamos aqui para edificar o quê? Levantar de manhã para esperar a noite, levar a noite para esperar de manhã. E se tiveres um atropelado, cuidar do atropelo e das dores do atropelo, seja onde for. E de que toma conta de nossa vida.
o consignado de vós todos encarnados e todos os seres desencarnados que aqui estão. Desencarnados quer dizer que eles são da natureza humana e espiritual em progressão da encarnação, em progressão da encarnação, até o momento onde a progressão da encarnação desapareça por todos os vestígios e impressões do que trazemos e daquilo que registramos em nós aqui. De outra forma, voltamos. Ou de outra forma, ficamos em mundos intermediários aguardando. Então, em primeiro lugar, e toda premissa lá fora, escutem bem todos, que não me traga a revelação e a percepção e a sensibilidade que estou enganado. Já que tudo onde eu reino tem todas as justificativas possíveis e todas as santificações por toda a volta. E não quero mexer em nenhuma manga. Para sempre. Amém. Já encontraram seres da natureza humana e espiritual bem próximos de vós, que jamais gostariam de ouvir que estavam enganados? E dentro daquele engano, num estado altamente destrutivo, e ele diz, absolutamente não quero saber. E não vou saber. Num modo ou de outro, todos nós. Ouviram dizer, todos vós, que todos os assentados nesta vida são numéricos, não são da natureza humana e espiritual encarnados. E que diz respeito é que realizamos essa obra por nossos herdeiros. Realizamos esta obra para eles. E os antecessores realizaram esta obra por nós. Ou nos congratulamos como sendo devedores, ou como sendo aqueles que realizam a obra de os demais tornarem-se devedores. E somos os donos do crédito. De que tamanho este milagre de seres da natureza humana e espiritual, que somos recepcionados inacreditavelmente por meios inconcebíveis de apenas estar aí e da capacidade de levantar daqui a pouco e sair correndo também daqui a pouco. Não sois vós que realiza esta obra, sou sustentado para isto. Tudo. Absolutamente tudo. Então, por assim dizer, esta relíquia de seres que realizam esta obra-prima da relíquia, seres que desapareceram todas as impressões carnais e de que estão aqui no obséquio de seus dons e de realizam a obra, de que há acumulado uma potência divina aqui entre nós. Para nós, por empréstimo. Como que seria que se não fosse por empréstimo? Que realizássemos por nós a obra-prima de uma retenção divina. E de que há algo aqui, uma paz ativa. Tudo que podemos intentar nesta vida
é ter paz. E a paz significa aquilo que possa mais estar morta possível. Sabem, a paz sempre é ativa, viva. Já que todo vivo é vivo, todo morto que está morto é vivo na mortalidade. Aquilo que torna em nós algo morto é aquilo que todo débito da potência divina em nós execreta algo. E de que precisamos de paz. E quando encontramos um recreio, que entendemos que é uma paz, que é paz, saiba, a paz sempre é viva. É um borbulhar eterno. É um fervilhar eterno. E nesta fonte inclui todos nós. Repetindo a grande questão, a Big Mael, da grande fraternidade branca, uma escola iniciata antiquíssima, muito antiquíssima, desaparecidos desta terra como encarnados há muito tempo, com raríssimas exceções. E esta ordem indicava que não havia outra possibilidade de uma ordem existir se todos os aspectos não tivessem existentes. Então está o existente do fantasma Abigail, desencarnado, de que possa ser recepcionado por um dom específico que podemos nos expressar. Então temos todos os consignados, temos todos os seres que aqui estão numa ordenança, quer dizer, não há algo ativo dentro, um algo ativo dentro da ordem, para todos os seres que borbulham aqui. E aqui, neste traçado, há seres de todos os continentes, mas que ouvem a mesma voz, como se uma única voz pudesse ser entendida por todos. Somos altamente visíveis como num telão muito grande por toda esta terra, gerando assim milhares ou milhões de seres que porventura estão revelados apenas em revelação e revelados. Apenas isto, não nada menos do que isto. E que toda a revelação implica de que tudo aquilo que ele entende da natureza do que são e de que possa ser um grande engano, estão revelados, entre revelados e ter o caminho próprio traçado, e de que seja de uma ordem específica dentro deste traçado, onde a revelação e a congratulação e a verdade é única. E não está numa congregação de agregar fiéis nem adeptos. Está numa congregação, está onde? De trazer a possibilidade dos seres que reinam de estar revelados disto, até do adepto, até do fiéis. Fiéis tem a possibilidade de ser fiéis por algo, de que seja dentro da fé. Nós, no nosso reino, a fé é uma entrada. E existe a entrada da fé. E todos os continentes, de todos os seres da natureza humana e espiritual, de um modo ou de outro. Isso se faz proeminente. E se a fé é coletiva, não tem a propriedade do único. Então abrangemos nesta coletividade imensa
de estabelecermos que quanto maior a congregação, então maior podemos ser dentro dela. Quando a fé não é externa, e quando a fé diz respeito daquilo desta entrada principal, significa que a fé, a religiosidade, e qualquer área desse circunscrito, incluso aquilo para onde vamos para orar, diz respeito a nós mesmos. Se a fé é externa e vamos orar em algum lugar, ficamos tão arrogantes que aquilo que entra em nós e que diz respeito que de algum modo precisamos, daquilo que possa tornar-nos impotentes, insensíveis diante do Criador. Já que há só um ápice dentro da sensibilidade máxima, retornar. Tudo que é possível, que tira de nós esta possibilidade, já foi revelado, desde o ódio mais profundo, desde a ganância mais profunda, desde a libertinagem mais profunda, desde tudo aquilo que possa retirar, já foi abolido e está livre para caminhar, sem traçados, sem laços. Está entre nós um som simples da existencialidade, da ancestralidade. Ela é absolutamente independente do que entende de vossas vidas. Ela é sempre absoluta. Este som todos que aqui estão, encarnados, desencarnados, uma multiplicidade de campos, todos é o mesmo, idêntico, ouve-se igual, estar-se igual. Isto é uma proeza para demonstrar só diminutamente bem pequeno de que a potência divina é tudo, absolutamente tudo e total que precisamos nesta terra. E para que ela exista, precisamos ter a revelação de onde estamos gastando isto. Ou onde estamos em débito disto. Em desespero. Semeie em vós, ó Pátria dos gentis. Acumula os presentes celestes. Faz deles, de vosso sobreaviso, permanente. Isto são palavras crísticas. Para a natureza humana e espiritual. Sois vós da natureza humana e espiritual?
Então é para vós. Então, filhos desta vida, neste circunscrito que aqui reinamos, deste bem-vindo incessante, existem uns sítios de passagem, dentro e no interior do portal de edificação, e como fidelidade absoluta de todos os seres que se manifestam aqui. E nós manifestamos dentro da qualidade principal daquilo que nos é oferecido e daquilo que vamos por declarar. Quando um ser da natureza humana e espiritual, revelados de tudo o que tratamos, e revelados das 2 páginas principais que foram rasgadas do nosso livro que entendemos de nós, existe algo que precisamos demonstrar, não apenas para vós encarnados, mas para todos os seres que aqui estão. Existe um coeficiente inacreditável. Quando nesta proeza desse desespero, de não demarcar o território, o critério de seu próprio engano, e fazê-lo vossa propriedade, constante e permanente, enriquecido da potência divina, enriquecido da potência, e desta potência divina enriquecida, a proeza e num desembaraço, e um intento gigantesco. Tudo que não é este intento gigantesco é aquilo que mortifica, está desembaraçado da mortificação. Toda a proeza que não está em nós, em desespero por esta jornada, algo em nós que está mortificando a possibilidade. Por isso estamos encarnados cruelmente. Mas voltamos para este ser. Sempre há uma passagem que se dirige. Podemos tratar de uma passagem, podemos tratar de algo que se abre, podemos tratar de algum modo, mas precisamos tratar de algum modo muito simples, uma passagem. Toda passagem tem um pórtico. E toda passagem de um pórtico tem algo que se resigna a dar possibilidade de adentrar ou não. E nesta passagem, e nesta porta, o indicador é tão grande que queremos mergulhar naquilo. Aí nosso guia, um guia principal, vai ser um grande guia, aproxima-se, como sempre, do lado esquerdo, bate assim nas costas e diz: estou aqui por esta passagem. Então, se tiver algo, posso levar isto, posso levar aquilo, posso levar isto também. Não, esta passagem é única, é absolutamente única. Se pudéssemos levar tudo, todos estavam do outro lado, porque Cristo levaria todos nós por esta passagem, e já estavam todos nós do outro lado. Ou todos os santos desta vida. E quando este é algo incorruptível, senhoreia-nos e abre a possibilidade de adentrar. Há uma velocidade imensa, uma potência imensa e uma velocidade imensa que nos traga, nos leva para dentro, já que esta porta abriu para nós. E sempre acontece isso, algo nesta passagem deste mundo encarnado para outro. E nesta orbe também, há distintas passagens por todas as partes. Sabe onde? Seguramente no primeiro espírito, na primeira estadia desta passagem, onde nos encontramos, na terra do descanso, inexorável. Então esse algo diz
que encontrou uma passagem, existia uma passagem, e nesta passagem, quando entrou, ficou num estado que queria ficar lá para o resto da vida. Era no lugar do descanso. Esta passagem não está no resíduo cerebral, não está no instante onde desaterramos desta terra, ou saímos do corpo, ou seja qualquer toda a história, esta passagem só existe quando, não apenas corporalmente, mas quando a nossa totalidade diz o respectivo caminho de volta. Entramos na terra do descanso. É só apenas por isto, de tanto cansaço que há nesta progressão, e que poderia estar lá eternamente. Nada mais importa, nada, absolutamente nada, nada importa. Aí, antes de irmos para frente, como todos sabem, vamos dizer que nesse estado de descanso, e no estado de que, porventura, uma qualidade associativa, para nossa, mas eu queria que estivesse aqui isto, para saber disto. Então saiba, estaremos infringindo uma grande lei. A lei divina para cada um de nós, que é inexorável. Só que apenas se encontramos este local de descanso absoluto, e ao mesmo imediatamente encontramos uma gratidão imensa, o estado de gratidão. Então, o estado de gratidão e a potência do estado de gratidão, ele entra na gratidão de tudo que é gratidão possível, de todo existente. Então temos uma gratidão tão grande, já que sim existe a gratidão, e todos sabem da gratidão, porque temos uma entrada, e de que ficamos gratos por natureza. Não fizemos em laboratório a capacidade de estar grato. Isto, estando revelado, significa que ganhamos de presente do céu, do Pai, a capacidade de estar grato. E estando em gratidão profunda, em descanso profundo, significa que muitos e muitos seres poderão ter o obséquio, a sorte de que que entra pode trazer para muitos e muitos a verdade não inclinado, não o que entendemos deles, não o que podemos saber deles ou não. Levaremos uma irradiação de verdade, uma sopa suculenta imensa, que poderá reforçar o caminho de qualquer um. E neste reino de gratidão imensa, conjuntamente está, dentro da fé, daquilo que é dentro em nós, que somos o sucursal da própria oração. Entramos em oração. Quando entramos em oração, nesta potência daquilo que eles são, podemos estender os dois braços nas duas palmas e ter um indicativo. Estou pronto. Quando estamos prontos, não negociamos. Mas eu estou pronto assim, assado, nós estamos prontos. Sem negócio. Então, a relíquia do estado de oração significa que quanto mais próximo, diretamente, daquilo que nos sustenta, ficamos intermediários do sustentador.
E como sempre tratamos, há 3 vertentes inexoráveis no interior deste portal de edificação e no álibi desta boa ventura e na fidelidade deste reino, que inclui que toda a diversidade possível de tudo o que entendemos desaparece e temos uma fidelidade única. A primeira vertente, seres na progressão de cada um que está aqui, todos, indicados com premência enorme por apresentar-se e estar próximo de cada um de vós. Com o direito de aproximar-se e estar na frente, exige-se apenas que esteja absolutamente pronto e certeiro de sua condição e da sua revelação. De outro modo, trariam influências 1000 para dentro. E estas influências 1000 não estão no aparato deste portal de edificação e o que está para nós agora. Colocará as mãos em cima das vossas mãos e terão uma notícia como algo muito sutil nas palmas das mãos. Aí está o fantasma que sereis vós. O que poderia trazer para cada um? Será que traria um verbete de soluções? Um comodado de propriedades particular? Traz a própria presença. Que dignifica esta presença em dizer assim, sabe, não levei nem uma unha desta terra e não levarão absolutamente nada. O que deixarem nesta terra que seja profícuo e de que possa se espalhar deste modo. De último modo, exemplarmente, em totalidade, que seja a vossa própria vida. E aquilo que possa felicitar de aqui para estar, já que pode estar anos e anos e anos e talvez séculos, tentando um contato que é impossível. A segunda vertente, o bem falada, o bem expresso, o bem querido, guia. Um guia mora numa regência, e uma regência tem uma irradiação própria, que combina com a regência e a irradiação de milhões de seres. E cada um tem um guia na medida do cumprimento disto que tratamos. E nisto, na capacidade de saber disso é absoluta. Então, quando existe a possibilidade, ele se aproxima. Então, podemos estar perdidos por muitas circunstâncias. Um guia é de onde estamos perdidos, para onde estaremos salvos. Então, neste mundo que estamos perdidos geograficamente, então podemos pedir um guia. Ele se apresente e diz, me acompanhe. Então vamos acompanhando. Quando vimos, já saímos de todos os perigos e sabemos o caminho de volta para casa. Mas quais são os outros modos que estamos perdidos?
Se estamos perdidos na nossa própria vida, ou naquilo que se instala, que adoece, que adormece, que é acima de tudo que entendemos, já que não temos domínio e precisamos de um guia. E quando precisamos muito, ele se aproxima, bate no lado esquerdo e diz: estou perdido. Ele diz: siga-me. Raríssimas vezes alguém o segue. Diz: não é hora de seguir. Estou naquilo que plantei. Estou nisto ou daquilo. Ele diz: quando estiver pronto, me chama. Mas só voltarei quando estiver pronto. Terceira vertente. Seres curadores. Pelo dom de curar. Pelo estímulo de curar. Abdicam de tudo por isso. Não por sacrifício. Porque o próprio dom de se manifestar traz o alimento que eles precisam. Num consignado de essências. Vegetais e minerais. Aprofunda-se naquilo que foi na intenção de cada um, na petição de cada um. E sabe até onde ele possa curar, ou até onde ele possa curar e que nós descuramos. Então ele limpa a ferida e nós sujamos a ferida. Ele limpa a ferida e nós sujamos a ferida. Então podemos ser tão arrogantes que podemos dizer: cura, mesmo que eu suje a ferida, cura do mesmo jeito. É uma obrigação, então cure. Eles não trabalham por obrigação, trabalham pela lei e do seu intento por todos nós. Então, se estamos com uma dor localizada e pedimos por esta dor, e ela é proveniente de um órgão, ele atuará no órgão e esta dor desaparecerá. Mas e se este órgão estiver extremamente cansado, terá uma petição de descanso para o vosso órgão. Traremos esta essência, mais estes minerais, e rapidamente desaparecerá o sintoma e estará curado. E nisto, poderão ter o direito, cada um de vós, de intencionar esta cura. Por dono queiro e por todos os seres que queiram. Isto quer dizer que arrogantemente vamos dizer que ele esteja. E a distância que for e que cure do modo que quiser, tudo será feito na medida do possível. Mas entendem? Neste intentar, e nisto que estão sendo intermediários. E se neste intermediário estiver uma boa aventura entre nós agora, uma boa aventura, então significa que está dando certo.
para todos esses seres curadores. Há uma quantificação de ação. E sempre será indicada esta quantificação. E principalmente que tem o ânimo daqueles que instalam e notificam o que necessitam, o que precisam de estarem aqui. Porque aqui é aqui. Reúne todas as possibilidades. Encontrem vossas duas mãos. Então, sempre que há algo de uma potência maior, e podemos dizer de que está dando certo, um estímulo da consagração. Então, nesta grande terra onde viveis, sempre há onde algo muito importante deu certo, consagramos. Então, a consagração nisto que está dando certo significa a urgência que temos de verdade. E a urgência que temos de verdade não é o que entendemos, já que ela contém o conteúdo contrário. E o conteúdo contrário é como uma sopa deliciosa e colocarmos lá dentro uma areia suja. Toda a consagração. Entramos num reino muito especial que diz respeito naturalmente ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando este uníssono estiver, também estaremos uníssonas. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, crístico, com seus apóstolos, dignificando a obra que está dando certo, e de que pelo seu sangue, simbolizado num cálice, e que o seu sangue significaria uma potência maior que abriria um caminho. Então podíamos dizer que passaríamos por Cristo milhões. Este caminho é existente até hoje, onde não havia. Reencontrá-lo está em todos os sinais possíveis. Salve, filhos e filhas!